sua Bíblia, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler os versos 18 a 25. Romanos 8, 18 a 25. Acompanhe na sua Bíblia o texto e a posterior exposição. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Nós já oramos pedindo que o Senhor Deus nos abençoasse, e eu quero então agora passar a expor para os irmãos as verdades desse texto. Existem várias formas da gente abrir um sermão como esse, mas como eu comentei com alguns ontem, e eu acho que é importante não fugir do carinho e do apoio que eu tenho nesse texto, porque esse foi um dos textos que eu tive que trabalhar exegeticamente para concluir a minha tese de doutorado. Esse é um texto que eu conheço muito bem, que eu tenho muita tranquilidade de trabalhar, ainda que eu não tenha exposto a mensagem desse texto na tese. Então, calma, eu não vou expor a tese de doutorado aqui, vocês não vão dormir na chatice de uma exposição acadêmica, muito menos tive a oportunidade de expor os aspectos pastorais desse texto lá naquele trabalho. Entretanto, esse é um texto que dá base, fundamento bíblico, um dos textos, eu posso dizer para vocês com segurança, que dá base para que eu pense redenção para além da gente. Foi baseado nesse texto. E essa é uma novidade, porque em determinado momento, quando eu disse que Jesus Cristo tinha morrido para redimir todo o cosmos, isto incluía, além dos seres humanos, a criação e suas ideias, suas verdades e ciências, isso soou à primeira vista um pouco esquisito. E eles disseram, você vai ter que provar isso biblicamente. E eu provei com dois textos, um deles foi Romanos 8. Mas é claro que esse texto, no meio do assunto que Paulo está falando aqui sobre santificação, que ele ficasse curioso para falar sobre a redenção cósmica de todas as coisas e resolvesse nos dar uma aula sobre o significado e o alcance da redenção. Certamente que não é isso. Mas para nós o que importa é outra maneira de enxergar esse texto. Ainda que o propósito do apóstolo Paulo seja mais amplo do que a gente tem espaço para tratar aqui, eu creio que Paulo está nos trazendo algo muito importante, que é uma tríade. Vocês sabem que eu também tenho uma predileção por tríades e que eu vejo tríades com uma certa frequência na vida e na escritura. E eu não sei se vocês já tinham reparado na tríade autoevidente desse texto, que não foi vista toda. Nós vimos dois elementos de uma tríade de, obviamente, três elementos. E você, não sei se pegou essa tríade no momento da leitura, que a gente vai chamar carinhosamente, eu vou ter um nome melhor,
Não achei um nome melhor do que chamar de a tríade dos gemidos. Você já viu os gemidos do texto? Normalmente, a gente pula para os gemidos do Espírito Santo, que ficou famoso por conta de uma musiquinha, que a gente vai falar dela num outro momento, que falava sobre os gemidos inexprimíveis do Espírito Santo, que inclusive está fazendo a referência ao verso 26. Pode reparar lá que o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Mas o que a gente não repara é que o verso 26 começa com também. Porque também o Espírito geme. Porque ele que esteja errado, não é isso, mas seria uma boa maneira, eu não vou fazer isso, vou explicar por quê, mas seria uma boa maneira de você construir um sermão sobre esse texto, os três gemidos da realidade. Reparem que a criação geme e suporta angústias, e Paulo diz que não somente ela, mas também nós gememos em nosso íntimo, verso 23, e o Espírito geme também, intercedendo por nós. Então, seria uma boa forma da gente tematicamente falar sobre os gemidos, o gemido da criação, o gemido dos filhos de Deus e o gemido do próprio Deus no Espírito Santo. Mas eu não tenho optado por uma divisão temática do livro de Romanos. Inclusive, na tese, defendi que a melhor maneira de interpretar esse texto seria fazer uma divisão gramatical. Como é que a gente faz isso? Eu já disse isso para vocês. Vamos repetir. A depender da sua Bíblia e versão, você tem no verso 18 a primeira letra mais escura, em negrito, mostrando aí o início de um parágrafo. Se você olhar para o verso 26, você tem a repetição desse fato. E todos os versos entre o 18 e o 26 estão com a letra normal, mostrando que eles estão dentro do mesmo parágrafo. E essa tem sido a estrutura que eu tenho escolhido para expor o texto para vocês. Por parágrafos, por ideias. E eu entendo que Paulo faz um destaque para o Espírito Santo, que a gente não vai fazer aqui por partes. Criação e a gente está mais ou menos no mesmo balaio aí, dos versos 18 a 25. Um outro detalhe que eu quero chamar a sua atenção, para que a gente enriqueça a nossa visão do texto e ela ganhe um pouco mais de brilho quando a gente for falar sobre o gemido do Espírito Santo, eu quero chamar a sua atenção, isso é só uma coisinha que vai ficar aí atrás do seu ouvido, coçando, preparando você para a próxima exposição, é que nenhum dos gemidos é, de fato, expresso ou claramente manifesto. A gente sabe, porque o texto é claro ao dizer que o gemido do Espírito é inexprimível, mas a criação geme e suporta angústias até agora, e se a gente fizer um minuto de silêncio, a gente não vai ouvir nada a não ser silêncio. Cadê o gemido da criação? Vocês estão se preparando para viajar de férias, final de ano, alguns estão voltando de férias, outros estão em lua de mel, outros estão apenas passeando ou passearam. E quando a gente se depara com a criação, e a gente vê toda a sua beleza, a gente não imagina que ela esteja gemendo. Então, quando a gente olha para a criação bela, linda, fulgurante, perfulgente, não imaginamos que ela esteja gemendo e que nós estejamos contemplando os gemidos e lamentos de quem aguarda o dia do retorno do Redentor. Você já olhou para uma cena maravilhosa, daquelas típicas de férias, uma queda d'água, a natureza, e falou assim, essa natureza geme? Claro que não. Por quê? Porque nós observamos o gemer da criação como quem admira o gorjear de um pássaro que lamenta a perda de sua liberdade numa gaiola.
Sua beleza inebriante nos faz esquecer a dor por trás do gemido. Algum tempo atrás, na verdade, alguns anos atrás, ainda não me lembro se estávamos em pandemia ou não. Faz tanto tempo que a gente divide a vida agora em antes e depois da pandemia, não é? Nós estávamos numa reunião de fim de ano, encerrando as atividades da sede. E a pessoa que iria fazer a devocional era o reverendo Batislau, e ele estava com muita dor. E ele fez assim, ele usou a seguinte expressão, né? O gemido é o louvor de quem tem dor. É curioso, né? Porque a gente pensa sempre no gemido como algo negativo. Mas o gemido é uma coisa boa. E acreditem, quem estoura discos intravertebrais sabe o que é dor. Mas do que é que Paulo está falando? Onde está o lado positivo dessa, desculpa a expressão, gemeção toda? É criação gemendo, é a gente gemendo, é espírito gemendo. O que tem de mensagem nesse? Então, eu quero começar lembrando a vocês o contexto, porque já faz um tempo que a gente não volta para Romanos. Então, resumindo, Paulo, lá no comecinho do capítulo, do livro, depois de falar sobre a sua missão e falar da necessidade de redenção, mostrando a depravação que assolava tudo e todos em todas as áreas, e de como a ira de Deus estava cobrindo toda a realidade, ele começa a falar sobre redenção. O primeiro ponto do apóstolo Paulo é o que a gente poderia chamar de redenção passada. Aquela redenção que aconteceu no passado, na época do apóstolo Paulo, passado recente, para nós, um passado um pouco mais distante, que a gente chamará aqui de justificação. A justificação foi aquele evento no tempo que Cristo, morrendo na cruz, nos salvou, fazendo com que os irmãos do passado fossem salvos por aquela cruz. Lembre-se de Romanos 3. Deus deixou outrora os pecados infelizes para punir os pecados dos irmãos do Antigo Testamento na cruz de Cristo, mas também punir os nossos pecados e dos crentes do futuro nessa mesma cruz. Nós chamaremos, por conta da nossa época e por conta do capítulo 8, deste evento da justificação, de redenção passada. Não é uma questão temporal, assim, que, teologicamente falando, nem seria justo chamar de redenção passada, mas, para você entender onde eu quero chegar, vai ser melhor. Depois de falar sobre a justificação e de como Cristo, no passado, nos redimiu, ele fala sobre a redenção presente, que nós vamos dar o nome aqui de santificação. E aí Paulo começa no capítulo 6 a falar sobre santificação ou sobre a redenção que começa agora. A gente sempre pensa em redenção como algo lá na frente, um dia Jesus vai nos salvar. Às vezes a gente confunde tudo e diz, não, Jesus salvou a gente agora. E agora organize esses fatos. A redenção passada acontece na justificação, a redenção presente acontece na santificação. Ou seja, você tem que experimentar a redenção agora. Você tem que experimentar os efeitos redentores da cruz de Cristo através da ação do Espírito Santo, já vencer pecados, vencer lutas, ganhar força, resistir à tribulação e ao mal. Essas coisas fazem parte da nossa tribulação presente, e Paulo vem falando sobre uma vida de santidade desde o capítulo 6 até o capítulo 8. Mas no finalzinho do último texto, olha lá o verso 17, e claro que eu espero que vocês mantenham sua Bíblia aberta enquanto eu exponho esse texto. No capítulo 8, verso 17, Paulo deu um toque, Paulo tocou, apontou para alguma coisa diferente. Paulo começou a falar de dois temas. Um está no verso 15, que ele fala sobre a adoção. Nós somos apresentados a uma doutrina totalmente inédita na história de Israel, a adoção de filhos
baseado na qual, pelo poder do Espírito, nós podemos clamar Abba, Pai. Mas no verso 17, ele fala também sobre a glória. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Opa! Glorificados, que é isso? Essa é a redenção futura. Redenção passada, justificação. Redenção presente, santificação. Redenção futura, glorificação. Mas não tem como a gente ter redenção futura, porque a redenção futura é no futuro. Quando ela acontecer, será o presente de então. Mas até que aconteça, como termina a nossa perícope, o verso 25, com paciência aguardamos. E agora, cumpre-nos responder uma outra pergunta hoje. E dizer que são textos muito fortes, verdades muito transformadoras, mas a mim me parece que esse texto é muito informativo. Paulo está apenas nos ensinando, nos informando. Observe que Paulo começa no verso 18 com um porquê junto e sem acento, talvez indicando aí na nossa tradução que Paulo está dando uma resposta, provavelmente ampliando esse tema que ele começou a falar no verso 17. Se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. Esse é o tema do que vai acontecer do 18 em diante. Cristo no centro, e ele é a razão pela qual sofremos, mas ele também é a razão pela qual seremos glorificados. E aí Paulo começa a falar sobre a redenção futura. Agora faz um pouco de sentido você começar a olhar que Paulo vai costurar a pessoa do Espírito Santo, a santificação presente e as esperanças de redenção futura, e o que vai ser tratado nos próximos capítulos. Porque, falando sobre redenção futura, surge um monte de dúvidas. Se Israel vai ser restaurado, e aquela coisa toda que vocês já sabem. Então, a gente vai mexer um pouquinho, de novo, nesses últimos tempos. Já é que a terceira vez que a gente vai falar de escatologia, desde que a gente se juntou como congregação. E eu vou fazer alguns desafios. Agora, quando eu vou começar a expor o texto, eu quero dar alguns avisos. O primeiro deles é, meu querido, se a sua escatologia não bater, por acaso, com o que você vai ouvir e ver aqui, sua escatologia está errada. Eu sei que é um pouco demais dizer um negócio desse. Eu sei que é forte demais. O senhor está dizendo que a sua escatologia está certa e a de todo o resto está errada? Não, pelo amor de Deus, não estou dizendo isso. Estou dizendo que a escatologia da Bíblia está certa. E que provavelmente a sua escatologia veio de algum livro não bíblico. Nós temos visto, desde quando nós passamos em Colossenses, mais profundamente mergulhamos em densas ondas de escatologia, águas turvas lá em Daniel. Eu quero mostrar para vocês que aquilo que a gente já tem estabelecido escatologicamente aqui não vai ser nenhum problema. Eu sou igual a vocês. Quando começa a passar a escatologia, eu também tremo. E eu já fico assim, é hoje que eu vou ser desmascarado. É hoje que a minha escatologia vai sofrer a bala. É hoje que eu vou ficar sem graça, vou ter que dizer, gente, eu vou ter que corrigir aquilo lá. Aí você começa a estudar o texto e fala, mas espera lá, isso bate com o que a gente viu em Daniel. E eu quero desafiar, se você sentir a sua escatologia desafiada, visita os nossos textos expostos na área de escatologia para rever a sua escatologia. Eu não ensino escatologia aqui, eu ensino Bíblia, você já sabe disso. Então, o texto precisa falar e precisa bater, porque é a escritura. Então, me permita dar 3 respostas à pergunta por que você deve aguardar a manifestação da sua esperança. E a primeira resposta é uma postura, porque eu entendo que esse texto está amarrado, inclusive, como se fosse uma espécie de quiasmo,
que vocês já sabem o que é, né? Aquela estrutura em quadro, onde você tem uma moldura externa, primeiro e último verso ecoam, e eles vão se fechando até que o centro esteja no meio. Não é exatamente assim, mas a mim me parece que essa verdade está tanto no verso 18, olha aí, quanto no verso 24 e 25. Por que nós devemos aguardar a manifestação da nossa esperança? Porque não há comparação entre os sofrimentos presentes e a glória por vir. Não há. Essa é a primeira grande razão pela qual você deve aguardar a manifestação da nossa esperança. Não há paralelo, não há comparação com o que nós vamos ver e experimentar por vir com aquilo que nós estamos vendo e experimentando agora. Observa aí o verso 18, observa a retomada que ele faz do verso 17. E observe que nossa cultura já percebeu isso de certa forma, porque é estrutural na criação. Vocês certamente já ouviram o ditado norte-americano no pain, no gain. Sem dor, não há ganho. Dor. É muito curioso americanos dizerem alguma coisa ligada à dor, se eles são um dos povos na Terra que mais foge de dor no mundo. Mas até eles sabem que a dor antecede a vitória. Se você não está disposto a se sacrificar, você não está disposto a ganhar. E o ganho é proporcional ao sacrifício. Nós temos uma versão, claro, do Piniquim, disso, que suprime algumas das verdades desse ditado, que diz, não há almoço grátis, que é uma tradução também de lá de fora. Não, eu acho muito curioso notar como essas verdades, e você ouve isso de qualquer coach, mas o povo evangélico moderno não consegue enxergar essa conexão tão estreita. As pessoas não querem entrar na academia do Espírito Santo para sair todo quebrado, todo dolorido, com vistas a um ganho futuro. Não. O que atrai essas pessoas à igreja é: está com dor? Venha aqui que a gente vai aliviar. Venha aqui que nós vamos resolver. Entre com dor, saia sem dor. Mas como você veio uma igreja presbiteriana, vai vir com dor, vai embora com dor, e é isso aí. Acredite em mim. Outra coisa é perceber que existe uma organicidade entre o sofrimento do tempo presente e a glória por vir. Por organicidade, eu quero chamar a sua atenção para a ideia de semeadura e colheita, que você não faz, porque não rima, porque não parece haver conexão, mas note, eu estou falando dos versos 18, 24 e 25, mas mantenha eles aí sobre os seus olhos. Sim, é uma semeadura. Você semeia sofrimento, colhe glória. Qual é a semente da glória? É o sofrimento. E você não faz essa conexão naturalmente, e eu estou chamando a sua atenção para o caráter orgânico de uma coisa e outra. Inclusive, uma figura, uma ideia, uma estrutura que aparece em outros textos do apóstolo Paulo. Para o apóstolo Paulo, estava absolutamente claro que o sofrimento é a semente da glória. 1 Coríntios 14, versos 42 a 44, ele escreveu o seguinte: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Observe, prestem atenção. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual.
para o apóstolo Paulo, os sofrimentos do tempo presente têm estreitíssima ligação e conexão com a glória por vir. Qual é o problema? O problema é que a gente não anda gemendo muito. A gente já adquiriu um certo gosto pela religião spa, que ninguém nunca foi, mas imagina como é. Eu, pelo menos, nunca fui a um spa. Mas eu imagino que deve ser gostosinho. Pessoas te dando comida, pessoas te tratando bem, pessoas dizendo que você é lindo e maravilhoso, pessoas massageando todas as partes do seu corpo, exceto as indecorosas, as pessoas passando creme, as pessoas te fazendo raios de luzes e você saindo como se estivesse no céu. Não é isso? Céu. Spa para você não é sinônimo de céu? Como se o céu fosse isso. Como se Deus estivesse lá doido para fazer uma massagem no seu pé. Ah, mas está lá. Eu li isso na Bíblia. Jesus não fez uma massagem no pé de Pedro? Acho que você leu uma versão corrupta desse texto. Então, pela qual a gente deve esperar, por isso que eu estava sofrendo aqui, né? Esperar a manifestação da nossa esperança é para que se conclua um processo que nós já deveríamos estar experimentando. Mas a gente quer viver bem, a gente quer passar bem nessa vida. E o fato da gente não estar não estar sendo no passado perseguidos e não estar sendo comprimidos por este mundo, fazia parecer que não havia um sofrimento preparatório para a glória. Mas Paulo diz que nós gememos. E a mim me parece que o nosso gemido é por um motivo justo. As tribulações que nos sobrevêm são oriundas da perseguição que contra nós se levanta, pois estamos marchando na contramão da mentalidade do presente século, ou ao menos deveríamos estar. E a mim me parece que quando você está confortável demais neste mundo, o que te espera é um sofrimento indizível no próximo. Mas se você está desconfortável aqui e este não parece o seu lar, é um excelente sinal, porque de fato não é. Então, se vivemos vida tranquila nesta Babilônia global em que se tornou o mundo, é porque pensamos e falamos como mundanos. É porque estamos à vontade com o inimigo. E não existem muitas alternativas para você se sentir à vontade na casa do inimigo. Olha, se você... Eu estou no Brasil, então eu sou forçado a usar essas metáforas, que mesmo quem não gosta, não entende, compreende. Mas se você não é palmeirense e se sente à vontade na torcida do Palmeiras, tem algo errado. Ou você morreu, ou você mudou de time. Por que você está à vontade num mundo que é inimigo de Deus? Por que você está à vontade na torcida que torce contra o Redentor? Por que está parecendo tudo bom e maravilhoso quando nós estamos em Babel? Mas um dia a coisa muda. Deus tem uma graça que é irresistível. Você pode até fugir dele, mas você não vai dar conta de correr. Deus é pior que pitbull. Ou, se você preferir, pior que elefante africano. Não adianta você correr, ele vai te pegar. E quando ele te alcança, as coisas mudam. E quando a sua linguagem muda, quando a sua mente muda. Aliás, essa é uma curiosidade interessante. A palavra para mudança de mente na Bíblia é metanoia. E ela é traduzida normalmente na Bíblia por arrependimento. Arrependimento na Bíblia é mudança de mente. Então, quando a nossa linguagem muda, quando a nossa mente muda, quando o nosso coração é transformado, então não importa de qual sofrimento nós falamos mais. Porque você entrou por um lado que vale a pena torcer.
mas que vai ter resistência. Então, quando você é transformado por Deus, lembrando, aqui eu já não vou fazer uma exortação para você ser transformado, nós já estamos além disso. Nós já passamos pela exortação do crer em Cristo, justificação. Já passamos pela exortação do viva com Cristo, santificação. Agora eu estou falando para os santos e eleitos e amados do Senhor Jesus, que esperam a manifestação do Redentor. Quando seu coração é transformado, não importa de que sofrimento falamos, se de quem foi posto para fora de casa por professar sua fé em Cristo Jesus. Se isso envolve os nossos irmãos e irmãs em países em que haja perseguição aberta e explícita aos cristãos, ou países como o nosso, em que a perseguição é velada. Ou se estamos falando da perseguição sofrida por cada um de nós por parte de seus próprios amigos, por parte da sua família. Não pensem que esse tipo de coisa não acontece no Brasil, porque acontece. De gente hoje no Brasil que sofre pressão da família porque se converteu ao cristianismo. Não importa de que sofrimento estamos falando, se dores na alma, se dores no corpo, se dores nas costas, se dores no estômago, se dor na consciência. Certamente poderemos encontrar conforto nessas palavras. Não importa qual seja a sua dor. Para mim, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória do porvir a ser revelada em nós. Quando eu estourei o disco da coluna, doeu bastante. E aí, hoje não está doendo tanto, porque já estou em tratamento, mas no dia doeu bem. E eu estava comentando com o profissional que me atendeu, ele falando que a descrição documentada desse tipo de dor era que doeria menos se alguém cortasse fora o trecho que estava dolorido. Ele falou, a maioria das pessoas pede para cortar o nervo, a dor, a perna. A impressão que dá é que um dragão mordeu aquela parte e arrancou fora. Eu falei, é uma descrição bem vívida, né? De como dói. E está se preparando para pregar. Eu acho curioso como Deus sempre dá uma boa ilustração na semana do texto, né, que a gente vai pregar. Eu não imaginava, quando eu li os sofrimentos do tempo presente, que Deus daria uma ilustração tão vívida. Não é? Aí você para num texto como esse, pensa numa dor que eles sempre perguntam de 0 a 10 onde fica, e você dá 15, e você pensa assim, não há dor que você sofra neste mundo que se compare com a glória que há de vir. Você entende isso? Quando ele pergunta assim, de 0 a 10, onde está a sua dor? 12, 15, 24, 250. Não há dor que você sofra que se compare, que seja equivalente. Você fala, ok, se eu já sofri tudo isso de dor, então na glória eu vou ter o oposto. Não há dor comparável à glória do porvir. Não interessa que tipo de sofrimento você tenha experimentado, você sempre poderá encontrar consolo no verso 18. Não significa apenas que a glória é uma compensação para o sofrimento. Não é disso que estamos falando, não é justa paga, não é para lá, não é vira o balcão. Não, é a glória de que falamos aqui envolve e evolve do sofrimento. Vamos diferenciar aqui. Envolve porque faz parte do processo de glória, mas ela também vem de, evolve, se desenvolve a partir do sofrimento. Há, repito, uma relação orgânica entre ambos para o crente em Cristo, tão certamente como houve para o Senhor. Se com ele sofremos,
com ele também seremos glorificados. Mas aí você se pergunta, mas aonde que o senhor viu aí a conexão com o verso 24 e 25? Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Irmãos, estamos falando de esperança futura. Então, toda vez que você sentir dor, se glorie na esperança de glória. Eu não estou dizendo que isso vai aliviar a sua dor. Eu adoraria muito. Adoraria muito. Eu posso dizer para vocês que eu já passei do 10 algumas vezes na escala de dor. Algumas vezes. E com certeza não foi da vez que eu estourei o disco. Não foi dessa vez. Eu acho que eu cheguei a alguma coisa próxima de 10, mas não foi tanto. Eu já sofri vezes piores. Na alma e no corpo. Mas aonde está o alívio? O alívio está para além desta vida. O alívio está para além. Observe o verso 25. Se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E eu adoraria falar desse ponto, mas eu vou precisar usá-lo como gancho próximo. Porque o verso 25 usa uma expressão diferente, mas essa é uma exortação para nós. Então, eu vou voltar a ela no final por causa de uma outra resposta. Uma outra razão pela qual a gente deve aguardar a manifestação da nossa esperança é porque, quando a nossa esperança se manifestar, a criação será liberta do cativeiro da vaidade. E a gente se importa muito pouco com a criação, né? A criação que lute. Eu não me importo tanto com a criação, estou mais preocupado com a minha dor. E Paulo está nos lembrando justamente para que a gente saia um pouco da casinha do eu e encontre, mais do que o próximo, encontre toda a criação. Olha aí o verso 19, primeira parte, verso 20 e 21, que eu vou voltar na segunda parte do verso 19 daqui a pouco. Então, 19, 20 e 21 respondem dizendo que a criação será liberta do cativeiro da vaidade, e esta é uma das razões pelas quais nós, não a criação, nós devemos esperar a manifestação da nossa esperança. Por quê? Porque a criação já está esperando. Você que não. Então, Paulo está nos informando aqui para que esta expectativa seja nossa também. Primeiro, verso 19 diz que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade. Antes de prosseguir, entenda que, por criação, Paulo se refere a toda a suma da existência não humana. Tudo que é não humano está debaixo do termo criação. É claro que se Paulo estivesse incluído em criação, a gente não é criatura, a gente não está na criação. Bom, aqui não. Aqui não. Por quê? Porque depois Paulo vai separar a gente, vai falar dos seres humanos. E é óbvio que a essa altura Paulo está falando da esperança dos ímpios. A esperança deles não conta, é falsa. Paulo está falando aqui da expectativa da criação, ou seja, de tudo aquilo que não é humano, porque é a alternativa que incluiria o humano, os seres humanos, não teria lógica. Primeiro, porque se toda a criação aguarda a sua redenção, isso incluísse os seres humanos, então haveria inferno e nós cairíamos na heresia do universalismo. O universalismo é a heresia que diz que ninguém se perderá, não importa o seu estilo de vida, sua fé, todo mundo vai para o céu. Se a criação toda está aguardando a redenção dos crentes, para eles também irem para o céu, qual é a diferença de ser crente e deixar de ser? Óbvio que Paulo não está falando de gente aqui. Mas, por outro lado, por que Paulo iria incluir todos os seres humanos aqui em cima, se nos versos sequentes ele vai falar dos seres humanos que têm fé em Jesus? Óbvio. Então, ele não está falando da humanidade quando usa a palavra criação. Ao nos destacar, quando Paulo separa a gente da criação, deixa eu só argumentar um pouquinho mais para vocês entenderem a sua importância.
Eu adoro apontar para fora, mas às vezes eu esqueço que eu estou em São Paulo e não tem criação, né? Você olha para fora, vamos olhar a natureza, a cidade de carvão de prédio, né? Não são naturais, né? Mas quando Paulo separa a gente da criação e diz que criação é tudo que não é humano, você fala, pastor, mas assim, isso não é um arranjo seu para o texto fazer sentido, seu sermão ficar bonito? Não, na verdade, não. Na verdade, esse é um destaque que Paulo faz, eu entendo, inclusive baseado em Moisés. Porque o texto de Moisés, lá em Gênesis, também faz essa distinção. O ser humano foi criado de um modo diferenciado do restante da criação. De nenhuma outra criatura é dita em Gênesis 1 que Deus parou antes para confabular sobre. Ele simplesmente disse, haja e houve. Mas ao homem, ele parou e intratrinitariamente eles conversaram, planejaram. O homem foi criado sob uma espécie de conselho. Ele não é parte da criação da mesma maneira que o restante dela. O homem é o único ser em toda a criação que detém a imagem do Criador. Razão pela qual ele iria governar a criação. Razão pela qual ele seria o único criado após deliberação. Ele era a coroa dessa criação. Então, não é um destaque paulino, é um destaque bíblico. Moisés também separou a gente da criação, ainda que nós estejamos conectados a ela. Porque nós não somos como o restante da criação. Você não é... Gente, cosmovisão. Você não é evoluído. Você não é uma parte da criação que, como uma espinha, resolveu sair da criação e pular para fora dela. Você não é uma espinha cósmica. E para o evolucionista, é isso que você é. Um cravo cósmico. Você fazia parte da criação e, de repente, se inflamou, saiu para fora e se tornou distinto da criação e olhou para a criação e falou, eu não sou a criação. Não. Então, há uma conexão, e eu vou falar dessa conexão, mas essa conexão não nos torna iguais. Somos conectados, porém diferentes. E aqui nós somos apresentados ao que Paulo chama de ardente expectativa, que poderia ser melhor traduzida pela palavra constante. Constante. É uma palavra só, traduzida na nossa língua por duas, ardente expectativa. Eu gosto dessa tradução, mas eu vou preferir constante dessa vez. Por quê? Porque de certo que nenhum comentarista errará ao estudar esse texto que todos os seus leitores deveriam viver como que esperando o retorno de Cristo. Não tem um santo comentarista que pega esse texto, que passa a exegese desse verso e não termine dizendo a mesma coisa. A igreja primitiva certamente aguardou a volta de Jesus. Os cristãos daquela época aguardavam que Jesus voltasse em sua própria geração. E nós também deveríamos. Desculpa. Como? Com essa escatologia que você tem na sua cabeça aí, ruim. Como é que você vai esperar? Mentira. Mentira. Você pensa que os crentes, confessem, você pensa que os crentes primitivos, lá do primeiro século, o povo de Tessalônica, bobão eles esperavam que Jesus voltasse naquela geração. Mas 2000 anos depois, nós estamos aqui esperando Jesus voltar. Por quê? Porque eles não conheciam escatologia igual a gente. Porque eles não sabiam que tinha um anticristo, a tripulação, o dragão que sobe lá do mar, vai morder a mulher da banheira, que não sei o que, volta e tem 1000 anos para lá, 1000 anos para cá, 9 fora, 3 anos e meio, 7 anos de disciplina, quebra o espelho, 7 anos de azar, e sobe uma turma, fica outra, e vai sobre o espírito. Vocês conhecem isso tudo. Aí você fala assim, gente, com tanta coisa para acontecer, olha ao redor, está próximo disso? Claro que não. Ah, tem um governo mundial aí. Tem, olha só, que governão mundialzão que nós temos. Está longe, está longe, está longe. Você olha para a União Europeia, é o Satanás, é o anticristo, está longe.
de ONU ser o reinado do anticristo mundial sobre todo o planeta perseguindo os cristãos. Não. Olha ao redor. Com essa escatologia mequetrefe que você tem aí, nunca te soou artificial que alguém subisse ao púlpito e dissesse: vocês têm que esperar Jesus amanhã. Mas, gente, de hoje para amanhã vai haver um governo mundial, vai perseguir os cristãos, e os 7 anos, e os 1000 anos de reinado, e o povo que some, e o povo que o avião cai lá do fio. Tudo isso de hoje para amanhã? Pois é. Mas Paulo diz que há uma constante expectativa da criação. Agora você faça essa conexão com o final do verso 25, onde Paulo vai usar a expressão paciência. Não é ardente, ai, que roda, não é isso, ardente, expectativa. Não, é constante. A criação está aguardando paciente e constantemente. Esse é o verdadeiro sentido. Olha só que curioso. Eu fiz essa provocação porque, por exemplo, Francis Schaeffer me chamou a atenção que nos dias de hoje, alguns estudiosos mais liberais da Bíblia dizem que, porque Jesus não voltou na geração dos primeiros cristãos, eles erraram. Olha só. E, de alguma forma, cada geração deve aguardar essa expectativa da mesma maneira constante. Eu fiquei na dúvida se é só liberal que pensa assim, porque tem um monte de escatológico aí dos bons que fica ensinando para a gente que os cabras erraram. Se quem acha que eles erraram lá são liberais. Liberal é aquela pessoa que não acredita que a Bíblia é inspirada. Que nem crente é. Liberal não vai para o céu, tá? Só caso vocês não saibam. Talvez ele até continue pastor de igreja, mas para o céu ele não vai. Liberal não vai para o céu. Agora, por que eles estão aguardando? A criação está aguardando constantemente. Porque a criação não aguarda a revelação dos filhos de Deus desde Cristo, mas desde o Éden. A palavra que leva a gente para isso é a palavra vaidade, verso 20. Olha aí. Ele vai explicar essa constante e paciente esperança da criação. A criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A palavra vaidade aí, ela não é exatamente a mesma, óbvio, é grego, né? Mas ela não é exatamente a mesma de Eclesiastes, e pode ser melhor traduzida por frustração. O termo grego também indica que a criação não tem cumprido o seu propósito para o qual foi feita. Ou seja, isso é a ideia de redenção. A criação foi criada para um propósito. Digamos que, se você é bem presbiteriano, a criação foi criada para um fim principal. E esse fim principal, diz esse texto, não está sendo atingido. Olhe para a criação, olhe para o mundo, olhe para todas as belezas naturais, olhe para todos os prazeres terrenos, olhe para tudo que há de bom nesta vida. O mundo, a criação, não está cumprindo o seu fim principal. Sabe o que a criação está esperando? Voltar para o eixo, para finalmente atingir o seu fim principal. Qual é o fim principal para o qual todas as coisas foram criadas? A glória de Deus. É por isso que a gente vai chamar isso de esperança de glória. Mas qual é o oposto de glória? Frustração ou vaidade. Para encurtar uma discussão longa sobre quem fez isso, porque existe uma discussão muito chatinha sobre quem sujeitou a criação a isso, se foi o pecado, se foi Satanás, se foi Adão, foi Deus. Aqui, o verso 20, quando fala que a criação não se sujeitou voluntariamente, mas foi forçada a isso, quem fez isso foi Deus.
A natureza compartilha da maldição, dos sofrimentos e dos gemidos humanos e será libertada pela redenção que será provida aos mesmos humanos. Isso está em Gênesis 3, que não deixa margem para dúvida. Esse é o grande problema das pessoas quererem fazer teologia e exegese pensando num texto só. Quem é que sujeitou a criação à vaidade? Deus. Deus que disse: agora, por tua causa, a terra produzirá, a terra sofrerá, a terra é maldito. Todo o cosmos. A gente não se importa com o cosmos, foi a gente que estragou. Agora, a gente não vai restaurar tudo. Quem vai restaurar tudo é Deus, quando nos restaurar. Percebe? A gente só tem a capacidade de estragar. A capacidade de restaurar é de Deus. Por isso, a palavra certa é redenção. Outra coisa. Se não fosse qualquer um deles, Satanás, o pecado, que tivesse sujeitado o mundo, jamais que a sujeição à vaidade da criação seria na esperança. Olha o verso 21. A criação está sujeita à vaidade na esperança. Como é que eu sei disso? Porque existe um negócio chamado aposto explicativo, aí o entre vírgulas, né? Olha aí. Não, você pode pular para lá que o texto não fica sem sentido. A criação está sujeita à vaidade na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro dessa vaidade ou da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, desde Gênesis 3, sabemos que foi introduzida uma esperança escatológica no momento da queda e da distribuição das maldições. No momento em que aconteceu a redenção da raça humana pela semente da mulher, libertará a criação do cativeiro a que foi sujeita na queda humana. Naquele momento, a criação começou a gemer, esperando constantemente até que Cristo consume a sua obra. É curioso como nós vemos essa conexão sem se dar conta dela. Conexão entre o que a gente faz e o que acontece no mundo. Aí a gente não sabe de onde vem esse Covid da vida. Mas você já tinha reparado, chama a sua atenção, que quando Deus julga os homens, lembra aí dos grandes julgamentos, vou lembrar de dois aqui. E quando Deus julga os homens de sua intenção continuamente má e resolve dar cabo de toda a vida humana, o dilúvio, vocês nunca repararam que quem pagou o pato foi a criação? Nunca tinha reparado nisso? O que a gente faz de errado ecoa na criação? O que a gente partiu a bolacha de creme crack, que Deus chamava de terra, em vários pedaços depois do dilúvio, e que a culpa é nossa. Ou quando Deus enviou a última praga do Egito, aquela que a gente adora cantar, que dizia que Deus eliminaria todos os primogênitos, exceto naqueles arraiais onde a casa estivesse com os umbrais manchados de sangue. Você esqueceu que naquela noite não morreram só os filhos humanos, mas todos os primogênitos de todos os animais nascidos na terra do Egito? Você esqueceu desse ponto? Que na manhã em que os primogênitos amanhecem mortos, que incluía o filho de Faraó, havia um sem número de animais mortos, espalhados por todo o Egito, que toda a criação teve que gemer junto. Já tinha feito essa conexão? E toda vez que a gente dá um passo em falso, a criação paga junto, por causa dessa estreita conexão que a gente tem com a Terra. Essa é uma das razões pelas quais a gente também tem que ansiar pela nossa liberdade, pela nossa redenção, para que a criação experimente libertação. Terceiro e último.
Razão pela qual você deve esperar a manifestação da nossa esperança. O finalzinho do 19, onde ele fala sobre a revelação dos filhos de Deus, e os versos 22 e 23. Por que a gente deve aguardar a revelação da nossa esperança? Porque nós seremos revelados e os nossos corpos redimidos. Eu não vejo a hora, Deus, de poder falar em carro. Vai falando, vai gastando a voz, o corpo ruim vai ficar inchado, vai estragado o corpo. Eu preciso andar redimida. Pois é, glória a ser revelada em nós. Não é? Olha só, versos 22 e 23. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta a angústia até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Deixa eu chamar a atenção para algumas expressões aqui. A primeira, verso 19, como eu disse, né? A criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Verso 18 faz uma referência à glória a ser revelada em nós. Mas, como eu estou fazendo uma série de correções do original, me permitam mais uma, que não é somente a glória que vai ser revelada para nós, mas a glória que será revelada ao nosso redor. Talvez a melhor maneira de expressar o que o original está dizendo aqui é os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nosso contexto. Olha que interessante. Ou seja, quando a redenção de toda a criação irá ocorrer? Ocorrerá depois que a maldição, a última delas, a morte, for derrotada, quando a humanidade for redimida, a humanidade, como primícias, estiver experimentando a redenção do seu corpo, a criação experimentará sua redenção final. As primícias da nossa ressurreição física serão um estopim para acionar o processo de redenção de toda a criação. Olha que coisa maravilhosa, nós somos o centro. Tudo estava focado em nós, então, desse ponto não erra Doyer, quando diz que o grande drama da realidade se passa dentro do nosso coração e em nós, e que a partir de nós todo o cosmos sofre, e a partir de nós todo o cosmos será aliviado, não por algo que a gente faça, mas por algo que será feito a nós. A redenção cósmica tem o seu epicentro no homem. E ao redimir o homem, seus efeitos vão muito além da redenção da alma, alcançando toda a criação. E olha só, é por causa disso que se inclui o nosso corpo. Olha que beleza. A redenção dos eleitos tem efeitos cósmicos. E o nosso corpo faz parte desse processo. A gente fala tão pouco dele, a gente cuida tão pouco dele, a gente valoriza tão pouco. E não me venha dizer que esse não é um ponto que a gente deva salientar, que de tão importante os nossos pais resolveram incluir no credo. É tão importante que virou um item no credo. Creio na ressurreição do corpo. Dada a importância que a gente não dá ao corpo que ele tem na Bíblia. Olha, irmãos, de tudo que se poderia dizer, Paulo, no verso 23, coloca como a cereja do bolo a redenção do nosso corpo. Agora, deixa eu explicar por que a redenção do nosso corpo tem um efeito tão cósmico. Primeiro, porque o nosso corpo veio do cosmos. Essa é a primeira grande explicação. Deus tirou o nosso corpo do cosmos. Ele montou um corpinho de barro e soprou nele alma vivente. Transformou aquilo em alma, diferente da criação em alma vivente. Mas nosso corpo tem uma íntima conexão com este mundo
Esse mundo tem fósforo, você também tem. Esse mundo tem ferro, você também tem. Esse mundo tem cálcio, você também tem. Como você. Já reparou nisso? Essa conexão física com o nosso corpo e a criação faz muito sentido. Nem sempre a gente pensa assim. A segunda razão é que não há só uma criação conectiva na criação, mas há uma ligação conectiva na queda. Quando o homem pecou, não foi somente a orientação moral da humanidade que mudou. Na verdade, tudo mudou. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Chuva passou a ser um negócio ácido. Era só chuva de bênção antes da queda. Depois ficou tudo bagunçado. O mundo se revoltou por causa da maldição de Deus. O mundo produzirá cargos e abrolhos. Agora ele é contra você. Se você quiser comer, você vai ter que arrancar da terra a sua comida. Você tem que brigar, você vai ter que se atracar com a terra. Você vai vencê-la porque você é a minha imagem. Mas não vai ser assim, jardim do Éden. Não vai ser estender a mão e pegar. Vai ser estender a mão e sair com a mão toda rasgada, toda lanhada, toda... Porque você agora está brigando também assim. Acho que o maior exemplo disso é a rosa, né? Para a gente ter acesso a ela, precisa encarar os espinhos. A segunda é a laranja. É a bênção de Deus. Houve um amém? E que tem os galinhos meio difícil. Não é lisinho. Limão, umas coisas aí difíceis nessa criação. Mas isso não é de estranhar. O pecado teve consequências cósmicas. Todas as maneiras em que a realidade se apresenta foram profundamente afetadas, desde o aspecto mais básico, como biológico, físico, químico, passando pelas ordens sociais, estéticas, jurídicas, até os elementos mais altos da estrutura criacional, como os aspectos éticos, e principalmente os místicos relacionados à fé. Tudo foi afetado em seu âmago. O pecado afetou tudo e todos. Agora pense, se não há 1 milímetro quadrado que ficará fora da redenção final, é porque não há 1 milímetro quadrado que não fora afetado pelo pecado. Agora, isso sendo verdade, não há vitória para Satanás, não há espaço para a vitória de Satanás. Se houver algo na criação que Satanás conseguiu corromper e que Deus não conseguirá redimir, então, mesmo que seja ali, naquele milímetrozinho, estaria ali a vitória do mal. Mas onde está a morte? A sua vitória. Não há espaço para Satanás vencer, por mínimo que seja. Satanás e seus anjos, nem o mal, nem o poder corruptor do pecado, porque há apenas 2 grandes destinos aqui: punição para os transgressores e redenção para os arrependidos. A criação aguarda esse desfecho para retornar ao seu lugar natural, aquele no qual ela foi criada em primeiro lugar. A criação não transgrediu, mas sofreu os efeitos da transgressão. E ela também não pode se arrepender, mas aguarda a redenção daqueles que podem. Se a criação inanimada anseia cegamente pelo dia da libertação, muito mais nós, a comunidade dos redimidos, que antevém pela fé a glória futura diante de nós, devemos torcer ansiosa e inteligentemente pela mesma consumação. Entendeu agora por que Paulo diz que a constante expectativa da criação é equivalente à paciência com que nós aguardamos a nossa? Porque eles aguardam inertes, cegos, sem inteligência. Nós, com consciência. Ou seja, nós aguardamos, verso 23, na condição de filhos. Porque quando Paulo fala da adoção aqui, ele está falando daquele momento público
onde universalmente seremos reconhecidos como filhos de Deus. Não é que a gente vai ser adotado lá, a gente está aguardando o dia da revelação, em que a adoção será revelada. E o nosso corpo, que será transformado da humilhação para a glória, corpo glorificado como o de Cristo Jesus. E, finalmente, nós experimentaremos plenamente os benefícios da redenção que há em Cristo. Segundo aos Coríntios 5:2, Paulo também fala sobre isso. E eu encerro com as suas palavras. É por isso, neste tabernáculo, ou seja, neste corpo, Paulo diz, gememos, aspirando por sermos revestidos de nossa habitação celestial. Meus irmãos, a esperança de glória é um combustível para a vida presente, porque ela reinterpreta os seus sofrimentos e os enche de esperança. A esperança de glória futura, ela é importante agora porque ela é hermenêutica bíblica. Ela dá sentido para os seus sofrimentos. Conhecer a nossa esperança de glória é também ter uma visão mais abrangente da redenção, uma capaz de incluir a criação, capaz de incluir os gemidos da criação, que olha para nós com esperança. Você olha para a sua ciência, olha para a sua vida, olha para o seu conhecimento, olha para as suas coisas, tudo isso precisa ser redimido. Se você tiver uma visão mais abrangente de redenção, você tem esperança. E, por fim, aguardar a manifestação da nossa esperança inclui a transformação de nossos corpos, um item tão ignorado e tão importante na nossa teologia, tão mal utilizado na estética. Não se esqueça, deste lado da glória, tudo é vaidade, do lado de lá, tudo será diferente. Deus não vai te fazer só bonito. Deus vai fazer de bonito muito mais. Mas a gente ainda tem muito para falar sobre glória e eu espero que daqui para frente uma nova esperança de glória abençoe o seu coração.